Muito bem, estamos iniciando a primeira live sobre o workshop da jornada paralela, bem-estar para professores. Esse é um assunto muito interessante devido ao que os professores têm passado, já antes da pandemia. Depois da pandemia, houve problemas que se agravaram bastante sobre a saúde emocional e bem-estar dos professores. Como é que os professores eles podem lidar com tantas situações desafiadoras, né? Falta de tempo, frustrações com alunos, ansiedade, ambiente inadequado, discórdia no trabalho. Se fôssemos falar sobre esses assuntos aqui de forma cabal, iríamos passar muito tempo. Então nós vamos falar mais algo para ajudar os professores a como lidar com algumas situações referente a esses problemas. Então, primeiro queremos lembrar que o bem-estar ele é muito importante. O bem-estar físico é a condição global do corpo em relação a doenças, problemas de saúde. Ou seja, é a ausência de doenças associadas a um bom funcionamento do metabolismo. Mas o bem-estar mental, ele é um equilíbrio emocional entre o interno e as vivências externas, ou seja, está ligado com a forma que lidamos com as emoções. Apesar do estresse, ansiedade e tristeza serem sensações comuns no dia a dia, elas não podem atrapalhar nossa rotina. Quando isso acontece, pode ser um sinal de transtorno psíquico, por isso é preciso procurar ajuda profissional. Mas antes de chegar à necessidade dessa ajuda, nós podemos fazer algumas coisas para poder promover o bem-estar. No caso dos professores, é importante eles estarem atentos a esses pontos. O que se observa em geral? Por que o professor ele está sempre reclamando de falta de tempo? Não tem tempo para a família, não tem tempo para lazer, não tem tempo para programar as aulas. Isso com certeza cria um desconforto e acaba com o bem-estar emocional do professor. Foi feita uma pesquisa e analisou-se que para que o professor ele possa ter bem-estar, é necessário que ele primeiro entenda quais os aspectos mais importantes da sua vida. Será que o mais importante é o trabalho dele ou a família dele? O professor ele precisa, obviamente, cuidar da sua família. É necessário que ele tenha o recurso para pagar os famosos boletos e também levar um bem-estar para sua família. Mas, se o professor ele não conseguir entender essa diferença, ele vai passar por dificuldades. Então, algumas dicas sobre como o professor ele pode vencer a falta de tempo é algo simples e corriqueiro. Tem a ver com programação. Isso mesmo, programação. Na sala de aula, o professor ele recebe uma tabela e um programa para se programar para as suas aulas. Um conceito simples na vida de qualquer pessoa que quer se dar bem na sua atividade profissional é começar cedo sempre. Existe até uma expressão que se fala cedo na manhã, cedo na semana, cedo no ano. O que significa isso? Significa dizer que se ele se preparar bem, ele vai ganhar tempo. Essa mesma pesquisa, ela fala que o professor ele consegue, imagine, ganhar 30% do seu tempo, que no momento ele acha impossível lidar com todas as circunstâncias da vida. Um simples fato, programar as suas aulas da maneira correta. Mas aqui, obviamente, não vamos falar sobre como programar aulas, mas a ideia é que se o professor ele tem o roteiro de como programar suas aulas, ele vai conseguir ganhar tempo para a sua vida. Então, em vez de estar sempre na correria, tentando descobrir o que fazer na próxima aula, a ideia é o professor tirar um momento para isso. E olha o detalhe, não importa se ele ensina 20 ou 40 horas. O que importa é que ele precisa entender que o planejamento é fundamental para o sucesso dele. Então, é simples. Para um professor ganhar tempo, e ganhar tempo não simplesmente em fazer um bom trabalho, mas ganhar um tempo de qualidade para ele mesmo e sua família, é necessário que ele se planeje bem. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de conversar com alguns professores. E uma professora, ela falou comigo que ela não conseguia, imagine, ela não conseguia tirar um fim de semana para a família dela. Conversando com ela, ela disse que estava num momento de estafa, estressante. O fim de semana, que era para ela estar com a sua família, ela estava planejando aulas. Daí eu fiz uma pergunta a ela. E a senhora acha que isso faz bem ou mal para a sua saúde? O resultado é que ela mesma disse, né, eu estou me sentindo mal, não estou bem. Bom, a senhora já parou para pensar se não seria melhor a senhora tirar um tempo para programar essas aulas? E no final de semana a senhora está com a sua família? Mas como? Como seria possível tirar tempo se ela dizia que não tinha tempo para nada? Então ela começou a parar e a pensar em algumas coisas que realmente ela estava perdendo tempo. Assistir televisão, ouvir música, algumas circunstâncias que ela poderia se programar para planejar sua aula, ela teria então a oportunidade de ganhar mais tempo para sua família. O resultado é que, algumas semanas depois, eu encontrei essa mesma professora e eu perguntei a ela se ela tinha mudado a sua estratégia. E ela disse que sim. Agora, todo final de semana, ela estava com a sua família. O que havia mudado? Ela começou a planejar cedo, isso mesmo, acordar mais cedo, no caso dela que ela ensinava à tarde, para poder planejar as aulas. Qual foi o resultado? Melhores aulas, mais tempo. Se você que é professor e deseja ter um bem-estar, não se afaste da sua família. Pelo contrário, promova ocasiões para você estar com a sua família. Isso faz parte da inteligência emocional. Uma pessoa que é inteligente emocionalmente, ela entende. E se ela começa a se isolar e começa a se sobrecarregar de trabalho, ela vai ter sérias dificuldades. Isso é inteligência emocional. Um outro detalhe também é o que causa frustração aos professores. Bom, obviamente nós não vamos falar aqui do salário do professor. Nós vamos falar de frustrações com alunos. Consegue imaginar quando você prepara a sua aula, tira tempo, pesquisa, e você pensa assim, essa aula é maravilhosa. Mas quando você vai passar para os seus alunos, o que você encontra? Apatia, falta de interesse. Qual é o seu pensamento? Não está dando certo. Eu não sei nem por que eu decidi ser professor. Ou, o outro raciocínio é o quê?
Esses alunos, eles não têm interesse em nada. Não sei nem por que eles estão aqui. Agora nós vamos colocar a inteligência emocional também, no que diz respeito à frustração com alunos. Tanto na questão da apatia, como na questão da indisciplina. É bom a gente entender que tanto a apatia como a indisciplina, ela tem um lado positivo na educação. Quando você está ensinando e você encontra apatia na sua sala de aula, ou você encontra indisciplina, pense que isso faz parte do pensamento complexo. Um pensador, ele destacou justamente esse pensamento complexo na necessidade de nós adaptarmos à aprendizagem. Então, toda vez que você for ensinar algo e você encontrar apatia ou você encontrar indisciplina, você pode pensar assim: como eu posso melhorar? Porque pense bem, é muito fácil nós simplesmente falarmos que é o aluno que está desinteressado. O aluno não tem interesse. No entanto, como eu, como professor, estou agindo para que esses alunos possam entender o que eu quero que eles aprendam. De novo, vamos falar aqui sobre inteligência emocional. Entender que a apatia e a disciplina ela faz parte do processo da aprendizagem nos ajuda, então, a ver como melhorar a nossa, ou as nossas técnicas pedagógicas. Pode servir de indicador de que algo precisa ser ajustado. Se você encontra uma turma barulhenta, indisciplinada, então é inteligente da sua parte, ou da minha parte, entender que, como professor, você é a pessoa nesse universo responsável para colaborar, ajudar e manter a ordem. E assim restabelecer o processo de ensino e aprendizagem. Agora pense o seguinte: se, em vez de você entender o seu papel como professor, você ficar tão barulhento e tão agressivo quanto os seus alunos, como você vai conseguir o bem-estar? Consegue notar a necessidade da inteligência emocional? Então, inteligência emocional nesse caso é não se desesperar a ponto de perder o controle. É necessário, então, desenvolver técnicas para você conseguir ganhar esses alunos para você. Uma tática simples, um sorriso, simpatia, capacidade de acolher o aluno. Mas talvez você diga: eu já fiz de tudo. Não adianta eu sorrir, não adianta eu tentar ser amigo do aluno, o aluno não tem interesse. Bom, se você já tentou de tudo, então a pergunta seria: o que você está fazendo nessa sala mesmo? Lembre-se que o que acontece na sala de aula influencia diretamente no seu bem-estar. Veja só, no caso das mulheres que são professoras, isso é fundamental, importante elas entenderem como isso afeta não apenas elas, como afeta até mesmo a sua família. Talvez você já tenha passado por isso, você como professora. Imagine que durante o dia você teve vários confrontos com seus alunos. E em algum momento, ou em alguns momentos, você chegou até a perder o controle com esses alunos. Quando você chega em casa, se você for casada, você vai tentar conversar com seu esposo sobre o que aconteceu na sala de aula. Já parou para notar que toda aquela angústia, toda aquela emoção ruim que você passou, em geral volta à medida que você começa a contar essa experiência para seu esposo? Mesmo que você seja solteiro, se você mora com sua família, ou mora sozinha, quando você vai relembrar dessas experiências, você vai passar ou sentir a mesma angústia que você passou lá na sala de aula. Será que isso é bom? Obviamente que não. Então é necessário um exame pessoal antes de dormir. O que foi que deu errado? Por que eu não consegui controlar a turma? Como eu posso melhorar? É óbvio que cada professor precisa analisar esses pontos. No caso do professor masculino, isso ainda pode ser pior. Porque, em geral, o homem ele não gosta de conversar. Quando a esposa ela pergunta ao marido como foi o dia, em geral ele vai dizer normal. Será que tem consequência em falar isso? Tem muita consequência. À medida que essas emoções reprimidas elas estão sendo guardadas, em algum momento isso pode estourar e causar até mesmo transtornos psíquicos. Ou no caso de alguns que têm problemas de coração, até problemas cardíacos. Então é necessário entender que essa frustração com alunos, ela precisa ser cuidada e tratada. Você deve procurar maneiras, técnicas. Como é que eu posso acolher esse aluno? Se esse aluno ele está tão indisciplinado, está tão barulhento, o que será que causa isso? Será que não é uma maneira de estar pedindo socorro, de estar pedindo ajuda? Como eu poderia ajudar esse aluno? Será que em algum momento eu poderia conversar em particular com ele e perguntar a ele como eu posso lhe ajudar? Que dificuldade você está passando que faz com que você fique assim na sala de aula? Então aí vem um ponto muito importante: conhecer o seu aluno. Para que você possa combater essa frustração da indisciplina e da apatia, um ponto muito importante é conhecer os alunos, conversar com eles, tentar identificar qual o problema deles, como você pode ajudar eles. Esse gesto simples de conversar com o aluno, não na frente de todos, é claro, em particular, vai fazer com que eles percebam que você está interessado nele de verdade. Então você vai criar uma corrente de gentileza com seus alunos. Em vez de você se colocar como o professor, eu sou o professor, me respeite, você vai desenvolver uma nova linha de comunicação. Uma linha de comunicação não baseada em submissão, mas uma linha de comunicação baseada em uma boa relação com o seu aluno. Por que é importante entender isso? É importante entender isso porque quando o respeito ele é ganho por meio de submissão, ele se torna um respeito mórbido. A pessoa lhe respeita por medo. Quando você ameaça seu aluno, se você não fizer isso, vou te tirar um ponto, vou lhe reprovar. O aluno lhe respeita, ou respeita entre aspas, de um modo mórbido. Isso é limitado, não dura muito tempo. Em contrapartida, quando você consegue ganhar o respeito do seu aluno por uma boa relação, uma base de carisma, isso é positivo e longínquo. Olha que interessante. Se você procurar pesquisas relacionadas a como melhorar o relacionamento com aluno e professor, você vai perceber que todas essas pesquisas vão lhe levar a um ponto simples: uma boa relação com o seu aluno. Respeito. Será que isso vai funcionar com todos? Infelizmente não. Mas o que é melhor? Você ter a grande maioria da classe a seu favor ou uma pequena maioria que está contra? Outro ponto importante, quando você estiver lutando para vencer essa frustração, é importante você deixar claro para os seus alunos que seu interesse é ajudá-los. O seu interesse não é simplesmente estar ali por causa do seu salário. Como alguns professores têm o costume de dizer: eu já estou com a vida ganha, vocês aqui têm que ganhar de vocês. Mais uma vez, isso não ajuda a ter um respeito positivo e longínquo. Pense nisso. Se eu precisar dizer a alguém: você sabe com quem está falando? Eu já fracassei em ganhar o respeito dessa pessoa. Por quê? Se a pessoa não sabe com quem está falando, como é que ela vai respeitar? No entanto, quando ela entende que eu estou interessado de verdade nela, estabeleço uma relação de confiança, é muito mais fácil esses alunos estarem dispostos a me ouvir e a estar interessado no que eu falo. Então, para vencer a frustração com alunos, com a disciplina e a apatia, conquiste o respeito com uma boa relação com o seu aluno. Mas, outra coisa que acaba com o bem-estar dos professores também é a ansiedade. Ansiedade é algo que realmente traga não só o nosso bem-estar, mas traga a nossa paz. Como nós podemos vencer a ansiedade e ter paz conosco mesmo e com a nossa família? Então, pense no seguinte: será que quando você chega na escola, ou quando você já pensa, eu tenho que ir para a escola, você já começa a sentir os sintomas da ansiedade? Será que hoje vai ser um dia bom ou será que hoje vai ser um dia ruim?
Será que hoje eu vou ter que enfrentar aquela classe de novo? Será que eu vou ter que enfrentar aqueles colegas? Será que eu vou ter que enfrentar aquela direção? Então, o primeiro ponto para conseguir combater a ansiedade é descobrir o que lhe causa ansiedade. Se é dificuldades na sala de aula, então você precisa lembrar o que você tem controle. O que você controla na sala de aula? O que você pode controlar? Então, lembre-se, se é a questão de uma situação barulhenta e disciplinada, você precisa encontrar as ferramentas para ajudar. Mas, se você não tem o controle, por exemplo, de fazer um aluno aprender o que você está ensinando, você precisa pensar, será que isso que causa ansiedade? Todo o esforço que você faz como professor em planejar bem suas aulas, planejar boas aulas, aulas divertidas, e assim os alunos demonstram empatia e conseguem prestar atenção em você vai ficar feliz. Mas se eles não demonstram essa empatia, ou eles simplesmente demonstram a apatia, isso lhe causa ansiedade, então você precisa pensar até onde você pode ir. Você só pode ir até onde você planejou a sua aula, até onde você conseguiu identificar como ajudar esse aluno, e sentar com ele às vezes e conversar com ele e ver como pode ajudá-lo. Além disso, não faz parte do seu trabalho. Então, se é isso que está lhe causando ansiedade, pense um pouco. Será que eu estou querendo fazer além do que eu posso? Se a ansiedade tem a ver com a rotina do trabalho, se tem a ver com o peso do trabalho, muitas responsabilidades, então você precisa se planejar melhor. É isso mesmo. Planejamento também ajuda a combater a ansiedade. Imagine você acordar de manhã e você fazer uma listagem. O que eu preciso fazer hoje? E você conseguir fazer no final do dia toda a sua listinha. Será que isso vai lhe ajudar a combater a ansiedade? Vai, com certeza. Sobre a ansiedade, existem também muitas ferramentas que podem ajudar os professores a combatê-la e a enfrentá-la no dia a dia. Lembre-se, ansiedade não é algo que se resolve estalando os dedos. É necessário um combate contínuo. Então você precisa identificar o que lhe causa ansiedade e como vencer essa causa, para que essa causa não se torne uma consequência maior. Falando sobre ansiedade, o que tem causado muita ansiedade nos professores também é o que diz respeito ao relacionamento com colegas. Isso mesmo. Às vezes, o ambiente de trabalho ele é inadequado. Qual é o resultado disso? Também causa ansiedade. Salas desconfortáveis, salas muito barulhentas, onde você vai parar para ver alunos que, enquanto você está ensinando, eles estão olhando para a parede, ou estão olhando para o celular, ou estão pensando em algo que você não sabe, apenas estão de cabeça baixa. Qual o resultado? Você cria ansiedade. Todo bom profissional, ele quer fazer o seu melhor. E ele acredita que o retorno desse trabalho, do seu melhor, é algo que lhe satisfaz. Então é óbvio, quando o professor está em sala de aula, ele espera que o seu melhor é justamente fazer com que os alunos eles possam prestar atenção, interagir e, obviamente, aprender o que os professores estão ensinando. Mas no mundo real, não é assim. No mundo real, infelizmente, os alunos, eles passam por dificuldades. Nós vivemos em um mundo onde a sociedade ela é muito complexa. Numa mesma sala de aula, você precisa lembrar que enquanto tem um aluno que teve uma boa refeição, teve um aluno que chegou na escola sem refeição e esperando a hora da merenda. Então, quando você tem esse entendimento, você vai parar para pensar e ver. A culpa não é sua. Sim, a culpa do aluno não aprender, em geral, não é do professor. Tem outros fatores. E quando o professor entende esses fatores, essa ansiedade que ele tem, ela é diminuída, ela é apaziguada. Entender que a ansiedade, ela lhe faz mal, lhe ajuda, então, a se precaver. Então, a dica para os professores em desenvolver um bem-estar e evitar a ansiedade é tentar identificar o que me causa ansiedade, o que me deixa ansioso. Nesse campo, a gente pode sair da sala de aula, né? Nesse campo, a gente pode simplesmente ir para a nossa vida cotidiana. Imagine se você tem uma família que está passando por problemas, né? Conturbação na família. Como seres humanos, apesar de alguns dizerem, né? Que quando chega lá no trabalho, fecha a porta e deixa os problemas lá. Isso não é comum, isso não é normal. Mesmo chegando na sala de aula, o que vai acontecer? Você vai levar o seu problema. E nós precisamos entender que os nossos problemas não podemos levar para os alunos. Isso vai nos sobrecarregar, isso pode fazer com que a gente descarregue essas ansiedades na sala de aula. Isso vai prejudicar o nosso trabalho. Até aqui no chat mesmo, a gente está observando, né? Temos aqui uma pessoa que está comentando, né, sobre essa questão da ansiedade, que isso aconteceu com ela. Infelizmente, né, infelizmente, isso tem acontecido com muitos professores. E aí é que vem um outro ponto. Quando se fala de escola pública, né, ensino público, em geral, os professores eles não têm um apoio adequado. Eles não têm as ferramentas adequadas para lidar com essas situações. Qual é o resultado disso? O resultado é que é muito mais fácil alguém olhar para o professor e falar que o professor ele é desequilibrado, não tem controle, ou não está preparado para ensinar. Só que, assim como os alunos eles passam por dificuldades, como o professor, ser humano, também passa por dificuldade. Obviamente, no mundo ideal, seria muito bom que as escolas estivessem preparadas para dar esse acolhimento também aos professores, para que eles possam lidar com essas ansiedades a um ponto de criar um clima colaborativo. Nesse ponto de clima colaborativo, o que acontece? Em geral, nos locais de trabalho, em vez de ter uma equipe colaboradora, se encontra discórdia no trabalho. Então, a discórdia no trabalho é uma outra situação que tira o bem-estar do professor. Então, pense bem. Imagine que você já está ali com uma turma, aquela turma que você pensa assim, meu Deus, parece que esse pessoal veio para aqui só para me estressar, só para tirar a minha paz. E quando você está pensando isso, imagine quando você recebe uma mensagem no seu celular, um colega de trabalho falando, olha, sabe o que a fulana está falando a teu respeito? Imagine só, né? Então, aquilo que você já tinha um problema, agora já são dois problemas, já são duas dificuldades que você tem que enfrentar. Mas, como professor, como é possível você desenvolver o bem-estar num local de trabalho, mesmo que ele seja conturbado? Então, o que tem acontecido quando a gente para pensar sobre a situação de equipes colaboradoras? Mais uma vez, a inteligência emocional, ela vai nos ajudar. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre como a inteligência emocional ela pode ajudar no bem-estar do professor. Os desafios são muitos, os desafios não são fáceis. Mas desenvolver a inteligência emocional vai ajudar você como professor a vencer alguns desafios que você encontra na sala de aula, que você encontra no ambiente de trabalho, até mesmo que você encontra fora do trabalho, na sua vida normal. Então, falando sobre uma equipe colaborativa, se espera em um trabalho, que todos trabalhem em equipe, que seja necessário um pacto, né? Assim, todos por um e um por todos. Inclusive, só para você ter ideia, foi feita uma pesquisa na Alemanha, em Regensburg, onde mostrou que as melhores equipes de trabalho são equipes que aprendem a expressar, perceber e lidar com as emoções. Qual é o resultado disso? O resultado
é que quando esses fatores existem em um grupo de trabalho, eles conseguem interagir de uma maneira mais aberta uns com os outros. Eles compartilham, eles criam conhecimento e o detalhe, com os outros e não uns contra os outros. Essa pesquisa ela deixa claro que numa equipe de trabalho, que você está indo para um caminho e tem outros membros indo por outro caminho, qual vai ser o resultado? Consegue imaginar um carro com 2 volantes e alguém tentando ir para a direita e outro motorista tentando ir para a esquerda? Não vai dar certo, né? Com certeza não vai dar certo. Isso é a mesma coisa numa equipe de trabalho de uma escola. Como eu posso desenvolver a minha inteligência emocional para combater esse tipo de situação no meu ambiente de trabalho? É simples. Nós vivemos numa sociedade plural, mais do que nunca. Agora, nós precisamos entender e aprender a respeitar o nosso colega. Talvez se ele gostar de azul e eu não, em vez de me concentrar no azul, é necessário que eu veja um ponto em comum com ele. Senão o trabalho não vai para frente. Imagine você como professor, lá no planejamento de aula com outros professores. E alguém coloca lá uma ideia, e você olha para a ideia do professor e fala assim, que absurdo, que sugestão mais besta. Bom, o que você acha que vai acontecer a partir de agora? É óbvio, vai surgir um problema que para apaziguar vai ser muito difícil. Mas, em vez de falar que ideia besta, talvez seria melhor pensar assim, você pode explicar melhor a sua ideia? Como essa ideia poderia se aplicar na sala de aula? Como essa ideia poderia se aplicar no contexto do que nós estamos ensinando? Veja que é bem diferente, né? Primeiro, é necessário entender que cada um de nós temos formação, pensamentos e uma história de vida. Então, talvez o que seja besta para mim, não é besta para a pessoa que está falando. Mais uma vez, nós vamos falar sobre respeito. Para que uma equipe ela possa colaborar de uma maneira adequada, é necessário que nós respeitamos uns aos outros. Uma coisa muito importante que a nossa sociedade tem perdido, né, é o respeito à dignidade do outro. Quando se fala de liberdade de expressão, as pessoas confundem liberdade de expressão com opinião. Só que tem um detalhe. A opinião minha, formada, ela não pode ser agressiva, ela não pode ser violenta. Eu posso olhar para uma pedra e dizer, olha, essa pedra aí para mim é uma joia, é muito valiosa, mas todo mundo está vendo que é apenas uma pedra. Então eu preciso ter esse entendimento. Então, liberdade de expressão é você colocar uma opinião que não ofende o próximo. A partir do momento que você está ofendendo o próximo, isso não é mais liberdade de expressão. Mas hoje, no mundo que nós vivemos, as pessoas acabam confundindo isso. Qual é o resultado? O resultado é que, como eu posso exercer a minha liberdade de expressão, eu posso chamar o outro de feio, posso chamar o outro de várias coisas que vai ofender, e quando alguém vier contra a minha pessoa, o que eu vou dizer? Estou usando ou exercendo a minha capacidade de liberdade de expressão. Então, numa equipe de trabalho, você acha que isso vai funcionar? Obviamente que não, né? Então, vamos lá. Para que a gente possa ter um ambiente de trabalho com bem-estar entre as pessoas, é necessário que não exista conflitos. Em vez de conflitos, é necessário que tenha discussão construtiva. Se eu não concordar com o meu colega, eu preciso procurar entender melhor. Talvez se ele explicar, eu possa compreender o que ele quer falar, e que mesmo que eu não concorde com tudo que ele está falando, afinal, nós não somos obrigados a concordar com tudo, né? Somos obrigados a respeitar o próximo. Mas talvez eu possa entender que ali, em algum ponto que ele está falando, pode ser útil para a sala de aula. Então, para manter o bem-estar no ambiente de trabalho, é necessário também você ser pacificador. Pacificador é simples. Quantas vezes já aconteceu com você, de você estar lá no seu cantinho, e de repente chegar alguém e falar com você, olha, tu viu o que aconteceu com fulano de tal, esse final de semana? Tu viu o que não sei quem falou? Bom, em vez de você simplesmente dar ouvidos e começar a dar corda, talvez seria melhor, se você sabe que é uma conversa ofensiva, cortar a conversa. Não estou sabendo, não. Mas, desculpa, eu estou aqui ocupado aqui, estou preparando aqui uma aula, ou estou fazendo uma pesquisa aqui sobre um determinado trabalho. Mas, assim, eu sei que essa pessoa ela é muito gente fina, né? Então, vamos ver como é possível ajudar essa pessoa em algum momento. Isso faz com que você evite a zona de guerra. Então, em vez de você criar um clima de guerra, você evita a zona de guerra. Um outro ponto também muito importante para evitar atritos e conflitos é ter uma comunicação assertiva. Comunicação assertiva, como assim? Bom, o que eu falo talvez seja entendido de uma maneira errada. Veja um exemplo. Imagine uma secretária que trabalha numa casa, uma secretária do lar, que ela tem o costume de sair sempre no horário. E ela chega para sua patroa e ela fala assim, olha, amanhã eu vou precisar sair mais cedo. E a patroa fala para ela, tá bom, tá certo, amanhã você pode sair mais cedo. Só que tem um detalhe, essa secretária do lar, ela sai sempre às 5 horas da tarde. Consegue imaginar como a patroa fica ao ver a secretária sair às 8 horas da manhã? O que aconteceu aí? Uma falha na comunicação. Em vez de, tá bom, tá tudo ok, que horas você pretende sair amanhã? Como é que essa comunicação assertiva funciona numa equipe de trabalho, ou mesmo na sala de aula? Seja específico, quer seja com seus alunos, quer seja com seu colega de trabalho, quer seja com a direção da escola. Então, se você precisa fazer uma comunicação, seja específico. Não fale de forma genérica. Talvez se você precisar faltar a aula, por exemplo, em vez de simplesmente dizer, olha, eu vou no médico, olha, eu vou precisar ir tal hora no médico e vou trazer o atestado para tal hora. Mesmo as equipes gestoras, elas precisam também ter uma comunicação assertiva com os profissionais. Senão, o que vai acontecer? O que infelizmente acontece em muitas escolas, né? Em muitas escolas se percebe que começa na direção. A direção considera que os professores não querem trabalhar. Os professores consideram a direção que é incompetente, omissa e exploradora. E os alunos não têm interesse e são incapazes. Em contrapartida, os alunos, melhor dizendo, eles encaram os professores como professores que não sabem ensinar e arrogantes. Esse é, sem dúvida, um ambiente totalmente tóxico. Já trabalhou num lugar assim? Qual será o resultado para quem trabalha num ambiente desse? Frustrações e ansiedade. Não tem jeito. Então, para que você possa mudar esse seu ambiente de trabalho, é necessário começar por você. Em vez de você começar a pensar assim, não, mas é porque ele faz assim, ela faz assado. Pense no seguinte, qual é a minha parte para desenvolver um bem-estar? Então, em situações difíceis, em vez de você ficar zangado, fique calmo, sorria. Se alguém, pelo contrário, estiver sendo agressivo com você, em vez de você falar assim, ó, cala a boca, por sinal, né? A experiência diz que quando alguém age dessa maneira, né? Quando alguém está muito agressivo e você vai, cala a boca, fale baixo, você, na verdade, está jogando lenha na fogueira. A tendência da pessoa que está ouvindo isso é aumentar a agressividade, em vez de abaixar. Agora, em contrapartida, quando você para ouvir a pessoa e diz, isso é tudo, você quer falar algo mais? Olha, em algum ponto aqui você tem razão. Muda completamente a situação. De agressiva, a pessoa, em geral, passa a lhe ouvir e lhe dar mais atenção.
Então, para vencer discórdia no trabalho, é necessário ter respeito mútuo, é necessário você usar de gentileza. Inclusive, falando sobre gentileza, lembre-se, gentileza é a capacidade de perceber que não estamos só. E isso mesmo, gentileza é a capacidade de perceber que não estamos só. Se você está em um local, por exemplo, e você vai beber água, que tal você perguntar assim, você quer um copo com água? Se você vai tomar um cafezinho, você quer um cafezinho? Essa gentileza vai fazer com que se gere gentileza. Seu ambiente ele vai se tornar mais descontraído. Seu ambiente ele vai ficar muito mais agradável. Então, como vimos aqui, nessa breve conversa, para que você possa desenvolver um bem-estar, é necessário você entender como você pode superar a falta de tempo. Apesar de não ser fácil, o melhor segredo para você vencer a falta de tempo é o bom planejamento. E isso não é de um dia para o outro. Todas as vezes, quando você chegar em casa, antes de dormir, talvez você pense assim, como eu poderia ter planejado melhor meu dia? Amanhã eu vou planejar melhor. Quando você for planejar suas aulas, pense, será que essa aula aqui ela vai realmente ser útil para os meus alunos? E aquele aluno que tem essa dificuldade, como eu posso ajudar a superar? Será que tem um outro professor que pode me ajudar a vencer essa dificuldade com esses alunos? Além de vencer a falta de tempo, isso vai lhe ajudar também com a questão da frustração com alunos. Em geral, essas frustrações têm a ver com a apatia e a indisciplina. Lembre-se, apatia e indisciplina têm uma atitude positiva por trás disso. Como assim? Como é possível que a apatia e indisciplina tenham uma atitude positiva por trás disso? Sim, indica que talvez eu precise melhorar em alguma prática pedagógica. Talvez eu precise melhorar a minha técnica de ensinar. É essa a intenção positiva. Agora, por que esses alunos eles são tão disciplinados, são tão barulhentos, são tão apáticos? Aí agora você precisa conhecer os seus alunos para poder ajudá-los nesse sentido. Quanto à ansiedade, é necessário você perceber o que lhe causa ansiedade. Foi falado aqui que alguns professores, só em pensar em começar o dia de aula, eles já ficam ansiosos. Então tem que identificar o que está causando essa ansiedade. Depois que identificar, agora você vai poder ajustar. Vimos também sobre o ambiente inadequado. Agora tem um detalhe aqui ainda sobre o ambiente inadequado que eu passei por alto. O ambiente inadequado não é simplesmente a questão do desconforto das salas de aula. Às vezes também é a falta de recursos. Às vezes o professor ele está interessado em fazer algo a mais, mas a escola não tem recursos para que ele consiga fazer isso. Então como você pode superar essa parte? Usando a criatividade. Seja criativo. Pesquise. Nós temos hoje a internet. Faça pesquisa na internet. Como você pode utilizar, talvez, coisas recicláveis para fazer um projeto com seus alunos. Que eles não precisem gastar, que nem a escola precisa gastar também. Use sua criatividade para superar esse ambiente inadequado e se tornar um professor também que motiva os seus alunos, que também promove o bem-estar dos seus alunos. Vimos na discórdia do trabalho que, infelizmente, às vezes nós estamos em um ambiente totalmente tóxico. Mas para que possa vencer esse ambiente tóxico, começa conosco, começa com a gente. Para começar com a gente precisa, então, mudar a nós mesmos. Será que eu sou estourado? Será que eu tenho um pavio curto? Ninguém pode falar nada comigo que eu já mudo? Então precisamos pensar nisso. Em vez de tentar parar um agressivo, com mais agressividade, com expressões como fale baixo, cale a boca, deixa eu tentar melhor o que você quer falar. Em algum ponto aí você tem razão. Como a gente pode ajustar essa situação? As circunstâncias mudam. Este é apenas o primeiro vídeo, o primeiro workshop sobre bem-estar para professores. Nós vamos planejar outros, ainda repetindo esses assuntos, mas colocando alguns assuntos ainda mais práticos para os professores. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal, fale para ele sobre para outros professores. Diga aos professores o que você gostou dessa live, para que numa próxima live mais pessoas possam assisti-la e mais pessoas possam tirar proveito. Agradeço aqui muito a atenção de vocês, agradeço muito também as perguntas que vocês colocaram aqui, não foram muitas, mas também colocaram aqui alguns pontos de vista, isso é muito interessante, e para que a gente possa continuar ainda mais melhorando esse conteúdo, quero que você também compartilhe com outras pessoas. Assim, muito obrigado, uma boa noite para você, e vamos falar mais ainda sobre bem-estar em outro momento.